Exclusivo. Lula entregou Moraes após saber de plano para eleger o ministro como presidente nas próximas eleições. Será que os 129 milhões já era para a caixa da campanha de Moraes à presidência? Olá, tudo bem com você? Eu sou Adalex Góes, jornalista independente que transforma notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você, do outro lado, a sair dessa grande bolha. E tudo que eu peço é que você se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Precisamos ajudar as pessoas a entenderem o cenário político e a despertarem. É o único caminho que nós temos para resolver a situação desse país para esse momento. O que eu posso afirmar é que nem mesmo o mais inventivo roteirista de Hollywood poderia escrever uma série que retratasse melhor o que acontece na política brasileira e que superasse a realidade dos jogos de poder em Brasília. Nos bastidores do poder, Lula e Dirceu ficaram sabendo que Alexandre de Moraes, sob a influência de Temer e Kassab, estaria unido a eles e apoiando a candidatura de Tarcísio para derrubar um quarto mandato do petista e, assim, preparar o terreno para a era Moraes no poder executivo. Eu ouvi da boca da Cristina, tá, que é a chefe de gabinete dele, que ele sim quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Que não nessa eleição, possivelmente na outra, ele seria um candidato, ele sairia do Supremo Tribunal Federal para ser um candidato a presidente da República. A povo vai falar assim, mas ele não vai ser eleito. Depende, né? Depende de como for o mecanismo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Depende do que está hoje sendo, hoje não, desde 2022 ou antes de 2022, sendo planejado para que, de fato, ele chegue ao status maior do poder dele, que seria o presidente da República. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento com isso, porque as pretensões dele é sim governar o país, é sim ser o majoritário do Brasil. A gente já sabe que hoje, dentro do seu poder da caneta, ele manda mais que o presidente da República, mas ele quer mais, ele não se contenta com isso, ele é um narcisista e um psicopata e ele quer muito mais que isso. As indicações de Zanin, Flávio Dino e agora Messias já faziam parte do plano de blindagem do Lula e da derrubada, ou pelo menos para fragilizar o Alexandre de Moraes dentro da Suprema Corte. Todo esse conjunto de fatores e essas relações talvez explique o porquê de Tarcísio nunca atacar o Moraes, nem mesmo de bater de frente com o STF, tampouco defender o Bolsonaro ou aquilo que se chama de bolsonarismo. Isso também explica porque Lula estaria esticando a corda com Trump, esperando que o presidente americano aumentasse a pressão sobre Alexandre de Moraes. Enquanto isso, ele aguardava o melhor momento para contra-atacar e neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Lula, inteligentemente, usou a Magnitsky a seu favor. Ele quer um quarto mandato, mas Moraes não. No entanto, como derrubar agora esses superministros que o próprio Lula ajudou a criar? Como destruir, derrubar um monstro como Alexandre de Moraes? Para entender isso, você precisa compreender o que acontece nos bastidores do poder. Surge uma oportunidade que o Lula então estava precisando. O Banco Master incomodou gente grande. Vorcaro entrou no mercado que até aquele momento era explorado unicamente pelos bilionários do Itaú, amigos aí de longa data do Lula e patrocinadores do PT e dos seus interesses. Daniel Vorcaro teria crescido com o que se chama de CDBs agressivos, distribuídos por plataformas e bancos, e avançou numa outra área chamada Previdência de Servidores. E aí passou a incomodar o Itaú, que teria interesses estratégicos nesse mercado. Lula, pensando lá na frente no quarto mandato, sabe que vai precisar mais uma vez, para sua reeleição, do poder, da influência e do dinheiro dos bilionários do Itaú, a família Moreira Salles e o Setúbal. O Itaú é o banco do Lula e do PT. Portanto, pode-se afirmar que Vorcaro seria então o cofre ou o banco do Alexandre de Moraes. Há também um outro personagem. André Esteves e outros figurões da Faria Lima faziam parte desse projeto, com algumas aspas aí, né? Que visava lançar Tarcísio agora
e Moraes depois. Naturalmente, tudo isso articulado por Temer e Kassab. Talvez isso explique aí, em parte, os 129 milhões apenas desse contrato feito entre o escritório do Alexandre de Moraes e o Vorcaro. Caso seja eleito, durante o tempo de governo do Tarcísio, todo o sistema iria se organizar, se capitalizar para lançar Moraes como o candidato no futuro. Mas Lula não é bobo. Quando ficou sabendo dessa articulação de um banco público, que era o BRB, comprar um banco privado, que é o Banco Master, por 12 bilhões de reais, automaticamente ele já disse ao Galípolo para não aprovar esse projeto. Imagina, colocar 12 bilhões na mão do Temer e do Alexandre de Moraes para bancar a campanha deles no futuro contra o Lula ou contra o PT? Lula é canalha, mas não é burro. Assim, derrubar Vorcaro é, por extensão, derrubar todo o projeto de poder de Temer e Kassab, que é colocar Moraes na presidência nas eleições de 2030 ou mesmo 2034. Por isso, Disseu disse que, em breve, os militantes do PT deveriam estar preparados para lutar e que talvez houvesse uma guerra aqui no Brasil. A alta cúpula do PT já sabia de tudo. Preste atenção nesse vídeo em que o Zé Disseu fala sobre esse assunto. Quero expressar para vocês mais o meu sentimento. Eu estou vivendo um momento que eu sinto, tenho a intuição que o Brasil vai viver um momento revolucionário. Agora, a questão é saber que nós estamos à altura desse momento, nós vamos ser capazes, nesse Congresso, de dotar o nosso partido de um estatuto e uma organização para enfrentar o desafio, porque o desafio é o risco de guerra. O desafio não é só o que se representaria o golpe triunfante do Bolsonaro em 22 e a repressão que viria. Não, o desafio é a possibilidade dos americanos querem impor a vontade sobre nós. E nós sabemos o que significa se nós perdemos a eleição para a direita brasileira. É preciso fazer uma ressalva sobre as palavras de José Disseu para que você entenda. Quando ele diz direita, ele está se referindo ao centrão. Justamente a esses agentes, personagens que se juntaram com o propósito de criar um novo projeto de poder para derrubar o PT. Quando se refere ao bolsonarismo, ele chama de extrema-direita. E agora, o que o Lula faria nessa situação? Bem, tem um ditado que diz que ter amigos na praça é melhor do que ter dinheiro. Então ele usou a influência desses amigos que ele mesmo ajudou a construir. É o caso, por exemplo, da família Batista, dos irmãos Batista, da JBS e do próprio André Esteves, do Banco Pactual. Esses são dois bilionários, aliados do petista, e que devem grande parte das suas fortunas a ele, ao Lula. Assim, Joesley usou o seu dinheiro e a sua influência para conseguir que Trump conversasse com Lula e tirasse então essas sanções. Lula entregou as nossas terras raras, que era o que o americano queria, e prometeu resolver os problemas aqui do judiciário, ou seja, do Alexandre de Moraes, em troca da retirada das sanções aqui ao Brasil. É lógico que Lula entregou a cabeça de Alexandre de Moraes ao Donald Trump, e é lógico que o Lula sabe muito bem que ele não poderia chegar e pedir só que retirasse as sanções do Brasil, mas também deveria retirar as sanções do Alexandre de Moraes, porque ficaria na cara ali que ele já sabia dessas articulações nos bastidores. E, é claro, Lula conhece a arte da guerra e diz que você deve manter os amigos próximos, mas os inimigos ainda mais próximos. Assim, a retirada da sanção contra Moraes foi apenas um gesto para confundir o inimigo. Lula entregou a cabeça de Moraes a Trump e Moraes, sem ter a mínima ideia, agradeceu ao petista. Não à toa, Lula é o mais inescrupuloso líder político da atualidade. Um dos seus apoiadores, o André Esteves, é um político e também é um cara pragmático. Ao primeiro sinal de que havia água no convés do barco, ele atirou o seu bote ao mar e gritou: "Salve-se quem puder". Esteves agora é time Lula 100%. Antes, ele estava mais alinhado ao projeto do Alexandre de Moraes. Assim que André Esteves entendeu que o projeto Moraes, Temer, Kassab furou,
ele tratou imediatamente de se associar ao time vencedor do comunista Lula. Esteves possivelmente é uma das fontes primárias de Malu Gaspar. Galípolo, muito provavelmente, a outra. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes disse que sabia quem era essa fonte e identificou como sendo um banqueiro. As informações que vazaram sobre o contrato de Moraes e as várias travessuras da vida pessoal de Vorcaro só poderiam ser vazadas por pessoas muito próximas dele, ligadas ao banqueiro e com muito poder e também influência. Mas um outro ponto que chama muita atenção é a confiança da Malu Gaspar. Quando o ministro Alexandre de Moraes negou todas essas acusações, ela continuou firme, bateu duro e apontou inclusive as contradições do ministro Alexandre de Moraes. Essa confiança de Malu Gaspar vem de dois pontos. O primeiro é o fato dela ter a convicção plena de que a família Marinho estava apoiando, portanto, carta branca da chefia. Isso dá uma confiança gigantesca ao jornalista. O segundo ponto é que Malu, sim, certamente conversou com o que a gente chama no jornalismo de fonte primária. Ou seja, ela conversou de fato com uma pessoa que tinha interlocução com Alexandre de Moraes e que ouviu do ministro aquilo que a jornalista relatou. Portanto, não há dúvidas. Ela fez uma acariação e ficou claro para ela que aquelas informações que ela estava vazando eram de fato verdadeiras. E, com a carta branca da chefia, não havia risco de processo, não havia risco de ser mandada embora ou coisas do gênero. É importante ressaltar que nada disso seria revelado se os donos do Grupo Globo, a família Marinho, não tivesse permitido que a jornalista vazasse essas informações. Mas você pode perguntar, por que a Globo mudou agora, assim, tão de repente? Antes, ela e seus jornalistas defendiam o ministro Alexandre de Moraes como se fosse uma representação divina aqui na Terra. Na verdade, o Grupo Globo nunca esteve ligada, associada à defesa do ministro Alexandre de Moraes ou à Suprema Corte, porque de fato eles apreciassem o ministro ou o STF. Eles precisavam derrubar o Bolsonaro. Mas mais do que isso, o alinhamento deles é com quem paga. E quem paga muito bem chama Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, o patrão do Grupo Globo é Lula, não é Alexandre de Moraes, tampouco Bolsonaro. O que tiver que ser feito, eles farão para justificar o dinheiro que é pago ao Grupo Globo através das cotas de patrocinadores. Mas também há outros aspectos envolvidos. A JBS e o Itaú são grandes patrocinadores master aí da Rede Globo. E como Vorcaro acabou entrando no mercado do Itaú, eles também tinham interesse que o Grupo Globo batesse no ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes apoiava o Vorcaro e o Banco Master. E a JBS é um aliado também do Lula, naturalmente tem os seus interesses. E todo mundo sabe que o que a JBS é hoje é graças, grande parte, ao nosso dinheiro e à influência do Lula para fazer lobby e outras cocitas más. Assim, uma mão lava a outra. O Grupo Globo está ganhando bilhões agora, como sempre ganharam durante os governos do PT. Eles querem mais 4 anos do Lula e mais 8 anos do próximo candidato indicado pelo Lula. É certeza de dinheiro no cofre, bilhões e bilhões. Além do mais, os bilionários do Itaú, os Moreira Salles, junto com os bilionários da JBS, fazem parte do seleto grupo de maiores patrocinadores do Grupo Globo. A reeleição do Lula significa a continuação de bilhões e mais bilhões entrando nos cofres dos opressores capitalistas, Globo, Itaú, JBS, dentre outros. Essa apuração que eu fiz mostra uma coisa impressionante. O discurso do Lula é mas na prática ele faz sempre o oposto. Por exemplo, ele diz defender as minorias e os pobres, mas na prática o que ele faz é entregar o nosso dinheiro e o nosso povo como escravos, como vassalos desses bilionários poderosos, dos opressores capitalistas que eles tanto condenam. Essa é uma relação de mão dupla.
À medida que o Lula entrega bilhões para esses bilionários capitalistas, quando ele precisa do apoio desses capitalistas, para ele ou para o PT, para a reeleição e para bancar essas campanhas, esses capitalistas opressores são os responsáveis por bancar grande parte da campanha do Lula e do PT. E é nisso que o Lula está pensando. Ele quer mais 4 anos. Ele sabe que precisa de muito dinheiro. E aí, esses capitalistas malvadões são os caras que patrocinam tudo isso. É o chamado ganha-ganha do poder. Dinheiro e mais dinheiro para quem gosta de dinheiro, que são os capitalistas, os bilionários, que injetam dinheiro e influência suficientes para dar aos comunistas o que eles têm fetiche: poder e controle opressivo sobre a população, sobre as massas. Sempre foi assim, e assim, pelo visto, sempre será.